tô passando aqui só para dar um oi, tá? Então tá, tchau. Não, brincadeira, não vamos passar a dica do simulado aí, tá bom? Nós vamos falar de padrões primeiro. Nós temos padrões numéricos de forma, movimento e comportamento. Padrões numéricos, sequências numéricas. Questão aí que pode aparecer para nós aí, tá? Vai ter que analisar um comportamento numa sequência e identificar aí qual o próximo passo, qual o número, alguma coisa do tipo. E acredito também muito na questão do padrão de comportamento. Padrão de comportamento, análise de gráfico. Vai ter um gráfico, tu vai ter que analisar. Cuida sempre do eixo Y, nosso eixo Y e o nosso eixo X. Ele vai te dar informações do que se trata o gráfico, certo? Geometria fractal. O que são nossos fractais? São objetos geométricos formados por repetições sucessivas, né? Padrões similares. Aí nós temos alguns clássicos aí de figurinhas que aparecem sempre. O tapete de Sierre-Sping, que é aquele quadrado que vai tirando os quadradinhos. O triângulo de Sierre-Sping, e aí nós vamos tirando o terço do triângulo, vamos fazendo vários triângulos bonitinhos. O conjunto de Mandelbrot, se eu não me engano, o nome é meio complicadinho, que é aquele que parece um neurôniozinho e vai tendo várias protuberâncias do lado. E nós temos a nossa estrela de Koch, que é o nosso floco de neve, certo? São desenhos. Ah, tem o conjunto de Cantor ainda, que é o dos tracinhos, aquele que vai saindo a terça parte de Cantor, tá? Temos também a parte de fractais aí para identificar a natureza, o brócolis romanesco, o repolho, o raio, algumas coisas do tipo que a gente viu em aula, certo? Então, dê uma cuidadinha aí nessa parte aí. Aí nós temos conjunto. O que é o conjunto? É um grupo, uma coleção de certos objetos que possuem a mesma característica, certo? Cada objeto é um elemento. Aí nós temos o subconjunto dos conjuntos, que é um conjunto menor que faz parte desse conjunto maior. Lembrando que quando eu relacionar elemento com conjunto, pertence e não pertence. Quando eu relacionar conjunto com conjunto, está contido, não está contido, contém e não contém. Só tem que cuidar a ordem deles ali, certo? Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, questão que vai cair certo. Está fazendo uma operação entre números inteiros, conjunto numérico. Fracionários, racionais. Está aí dentro, tá? Então nós temos os naturais, nós temos os inteiros, positivos e negativos, e aí nós temos os racionais. Dentro dos racionais, nós temos as dízimas periódicas, simples e composta. Toma cuidado aí na hora de transformar essa dízima para fração geratriz, certo? Toma cuidado. Nós temos os irracionais. Os racionais e os irracionais são conjuntos disjuntos, são conjuntos diferentes, tá? Os irracionais são as dízimas não periódicas. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, que são números que não têm uma sequência após a vírgula. Que é o mais famoso dos números irracionais aí, o π. 3,14, 15 e vai indo. Lembra que o π é a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, tá bom? Outro que aparece aí, nosso número de ouro, que vem aí da sequência de Fibonacci, certo? O número de ouro é 1,6180 e vai indo. Claro, tu não precisa saber isso aí, tá? Mas é uma dízima não periódica também, são os números mais clássicos. E a união desses caras aí, nós temos quem? Os reais, que são todos os números que nós vamos trabalhar aí, tá bom? Aí, na sequência, nós vamos trabalhar com intervalos numéricos. Ah, como é que vai vir o intervalo numérico? Vai vir aquelas retas para nós pintarmos as ondinhas, fazer intersecção, união, essas coisas? Não. Ele vai te dar uma tabela, ele vai te dar alguma coisa do tipo, tu vai ter que analisar e ver. Bom, a gente pode selecionar daqui até aqui. Lembrando que, quando eu pegar o intervalo de um número até outro, eu estou incluindo os extremos. É um intervalo fechado, colchete, ó, fechado. Tá bom? As bolinhas estão fechadas, ele faz parte do intervalo. Ah, os números entre esse e esse cara aqui. Intervalo aberto, colchete é para fora. Questão aí, podemos analisar assim, 3 pessoas vão ser de férias, tá? Uma sai do dia 1º ao dia 20, a outra do dia 5 ao dia 25, a outra do dia 4 até o dia 12. Aí vai ter um intervalo que as 3 vão estar ao mesmo tempo de férias, certo? Esse intervalo, que vai estar os 3 pessoas ao mesmo tempo de férias, é um intervalo fechado, daquele dia até aquele dia, certo? É um exemplo assim, uma tabela, alguma coisa do tipo. Por último, nós temos a função. O que é a função? É toda aquela relação, tá, de dependência entre 2 conjuntos não vazios. Sendo que para todo x pertencente ao primeiro conjunto, existe um único y pertencente ao segundo conjunto, tá? Eles têm uma certa relação. Na função nós temos o domínio, a imagem e o contradomínio. Domínio é todo o primeiro conjunto, todo o conjunto de partida das relações. Contradomínio é todo o segundo conjunto, independente de quem vai se relacionar com alguém do primeiro conjunto. E a imagem, né, imagine, lembra? Imagine com Y, são os caras que recebem flecha.
é o valorzinho que está relacionado do segundo conjunto com o primeiro, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Aí temos exemplos de função, corrida de táxi. Sabe, quanto mais tu anda, mais tu paga. Então, uma dependência uma com a outra. Eu sempre uso o exemplo de se o cara ganha um valor X mais 20 reais por aluno, por exemplo. Ganha 800 reais mais 20 reais por aluno. Ele tem uma dependência de salário, digamos assim, que vai estar em função do número de alunos. Tá? Então, quanto mais alunos, mais ganha. Quanto menos alunos, menos ganha. E assim funciona, tá bom? Nas funções, a gente tem que chamar atenção para dois tipos de funções. Que é a nossa função composta, que é uma função dentro de outra função, tá? A fog de x, ou a f bola g de x, certo? Que tu vai pegar a função x, a g de x, vai jogar dentro da variável da f de x. E tu vai ter uma nova função, tá? E nós temos a função inversa. A função inversa, que é sempre uma função bijetora, tá? Porque toda inversa é bijetora, e toda função bijetora admite inversa. O que é a função inversa? Se eu consigo relacionar de um conjunto A para um conjunto B, a inversa eu vou relacionar do B para o A. Como é que eu vou determinar a função inversa? Primeira coisa, onde tem x na primeira, troca por y. E onde tem y, troca por x. Aí depois disso, tu vai isolar o y. A nova função que tu vai obter é a tua função inversa, tá bom? Uma observaçãozinha da função inversa é o seguinte: o domínio da função normal ele vai ser igual à imagem da inversa. A imagem da função normal vai ser igual ao domínio da função inversa. Certo, gurizada? Então, dá uma olhada com calma nessas coisas aí. São tópicos do que é meio clássico assim da nossa prova, tá bom? Espero que vocês façam uma prova com calma, leiam com calma, que é muito importante. Essa é uma prova contextualizada, é uma prova grande, tá? Ela é cansativa, então leiam com calma, que às vezes a questão é mais fácil do que realmente ela é, tá bom? Feito, gurizada. Abraço, beijo, fui!